A proteção da fronteira texana dos Estados Unidos da América é um tópico muito discutido na sociedade americana. Existem muitas ideias com todos pensando que têm a resposta certa. Imigrantes ilegais, criminosos, drogas, o muro, a falta de controle, ou ao contrário, o aparato de poder inchado. Essas são as más associações que os americanos têm sobre a fronteira hoje. De fato, esse assunto foi destaque em campanhas políticas, especialmente com o ex-presidente americano Trump, nos últimos anos. O desafio de proteger as fronteiras estaduais de diversas ameaças não é só dos Estados Unidos da América, mas de muitos países. Contudo, há várias soluções para esse desafio doméstico atualmente, mas nenhuma se mostrou efetivamente convincente nos Estados Unidos da América. Mas por que isso é tão difícil de realizar? Antes de entendermos por que é difícil proteger a fronteira, devemos primeiro compreender a necessidade de sua proteção. A fronteira entre Estados Unidos e México é uma das mais cruzadas globalmente, principalmente devido às fortes conexões econômicas e familiares entre as duas nações. Em 2006, houve quase 250 milhões de travessias legais de fronteira registradas, e os dados sugerem que esse número pode ultrapassar 350 milhões anualmente. Esses países se tornaram parceiros comerciais fundamentais, com o comércio aumentando constantemente, em grande parte devido ao Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, ou Acordo de Livre Comércio da América do Norte e a transferência da manufatura para o México. Em 2012, estimou-se que aproximadamente 350 mil imigrantes ilegais do México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua e Equador entravam nos Estados Unidos a cada ano. O número de travessias de fronteira não autorizadas varia de acordo com mudanças nas políticas dos Estados Unidos da América e crises globais, como a pandemia de coronavírus 19. O Texas é o principal ponto de entrada para imigrantes não autorizados nos Estados Unidos. E abordar essa questão exige recursos significativos e cooperação entre as autoridades federais, estaduais e locais. A região fronteiriça enfrenta desafios contínuos como o contrabando de armas para o México e o tráfico de drogas da América do Sul. O Texas serve como um corredor principal para o tráfico de drogas do México para os Estados Unidos. Em 2022, a Administração de Controle de Drogas relatou a interceptação de 379 milhões de doses potencialmente letais de fentanil, uma droga excepcionalmente potente e viciante. Essa substância é considerada a ameaça mais letal aos Estados Unidos, com mais de 4.500 kg apreendidos por hora, incluindo mais de 50,6 milhões de comprimidos disfarçados de vários analgésicos. Houve um aumento significativo desde 2021. A administração acredita que uma parte substancial do fentanil é produzida em instalações clandestinas no México pelos cartéis de drogas de Sinaloa e Jalisco, usando ingredientes importados da China. Em 2021, mais de 100 mil americanos morreram de overdose de drogas, com 2/3 dessas fatalidades ligadas ao fentanil. A quantidade de fentanil capturada em 2022 pode potencialmente prejudicar todos os habitantes dos Estados Unidos da América, sendo amplamente acreditado que a maior parte vem do México. Este problema generalizado coloca o Texas na vanguarda do combate ao tráfico ilícito de drogas, o que pode ser excepcionalmente desafiador devido aos recursos e à expertise dos cartéis de drogas. A região da fronteira também é um importante centro para o tráfico de pessoas, incluindo o perigoso e exploratório contrabando de indivíduos através da fronteira. A fronteira Estados Unidos da América-México é mais vigiada, especialmente pelo lado americano, comparada à fronteira Estados Unidos da América-Canadá. Os esforços para aprimorar a segurança da fronteira iniciaram localmente no começo dos anos 1990. A imigração ilegal foi destacada na campanha presidencial de 1992, com os candidatos George Herbert Walker Bush, republicano, e Bill Clinton, democrata. Ambos partidos tinham apoiadores defendendo maior segurança na fronteira. O governo federal implementou suas primeiras medidas de segurança fronteiriças. A Operação Gatekeeper foi iniciada por Bill Clinton em 1994. A Lei de Reforma da Imigração Ilegal e Responsabilidade da Imigração entrou em vigor em 30 de setembro de 1996, após ser aprovada pelo 104 Congresso dos Estados Unidos da América. As primeiras barreiras de fronteira foram construídas na Califórnia, Arizona e Texas. Mais recursos do orçamento federal dos Estados Unidos da América foram destinados para novas instalações de deportação, com centenas de agentes da patrulha de fronteira enviados para a Califórnia e Arizona. A ampliação da segurança fronteiriça gerou uma mudança.
mais imigrantes fixaram residência nos Estados Unidos da América em vez de cruzar temporariamente a fronteira, para trabalhos agrícolas e retornar ao México após a colheita, como anteriormente. Após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, a segurança da fronteira virou prioridade contra terrorismo, resultando em mais financiamento. Em setembro de 2006, o Ato de Segurança da Cerca de 2006 foi aprovado pelo Congresso, permitindo a construção de mais 728 quilômetros, ou 1.100 quilômetros de cerca. O presidente George W. Bush sancionou esta lei em 26 de outubro de 2006. Barack Obama, sucessor, também endossou a lei, e durante sua gestão de 8 anos, as medidas de proteção de fronteira foram continuamente ampliadas. Estudo de 2013 do Conselho de Relações Exteriores mostrou que em 2010 guardas de fronteira apreenderam cerca de metade dos imigrantes ilegais. Donald Trump, que serviu como presidente dos Estados Unidos da América de janeiro de 2017 a janeiro de 2021, procurou cumprir uma de suas promessas de campanha, a construção, adição e expansão de estruturas existentes ao longo da fronteira sul dos Estados Unidos da América. De aproximadamente 3.218 quilômetros, ou 3.200 quilômetros, em 24 de março de 2017, ele ordenou o início da construção. Segundo um comunicado do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos da América, em março de 2017, o muro proposto teria até 9 metros de altura. Para comparação, o Muro de Berlim tinha aproximadamente 4 metros de altura, e as barreiras entre Israel e a faixa de Gaza chegam a até 9 metros. O custo foi estimado entre 12 bilhões e 21 bilhões de dólares. Contudo, Trump teve desafios para obter financiamento expressivo do partido para a construção do muro no orçamento inicial dos Estados Unidos da América de seu mandato. Sem fundos no orçamento de 2017 para a expansão do muro de fronteira, o Congresso aprovou em 2018 valores relativamente baixos para ampliar as instalações de fronteira. Em 2019, o presidente Trump invocou seus poderes em resposta a uma emergência nacional, permitindo-lhe desviar fundos do orçamento de defesa para a expansão da fronteira. Números oficiais mostraram que 727,3 quilômetros de instalações de fronteira foram reconstruídas até o final da presidência de Donald Trump em janeiro de 2021. No entanto, apenas cerca de 128 quilômetros disso foram construídas inteiramente do zero, com 75,6 quilômetros constituindo um muro de fronteira e 33,8 quilômetros servindo como reforço adicional para as barreiras existentes. As 601,2 quilômetros restantes envolveram renovações em estruturas de fronteira já existentes. O sucessor de Trump continuou o projeto? No início, parecia que o muro da fronteira não tinha futuro. No primeiro dia de mandato, 20 de janeiro de 2021, o presidente Biden parou a construção do muro. Ele até afirmou: "Não haverá mais um pé de muro construído na minha administração." No entanto, com o tempo, isso não se concretizou, como explicaremos mais adiante. É relevante observar que, mesmo prometendo não construir mais muro, as partes concluídas não foram desmontadas. No início do mandato de Biden como presidente, evidenciou-se um aumento expressivo no número de refugiados atravessando a fronteira. Essa tendência persiste até hoje nos Estados Unidos da América. A patrulha de fronteira prendeu 181.059 pessoas ao longo da fronteira sul, em agosto, em comparação com 132.648 em julho do ano anterior. No total, mais de 2,2 milhões de imigrantes foram detidos desde o início do ano fiscal anterior, que começou em outubro de 2022. A administração Biden anunciou a retomada das deportações de imigrantes venezuelanos ilegais. Isso virou um problema em ascensão. Quais ações foram adotadas? No início de 2023, em visita a El Paso, o presidente Biden revelou planos de implementar regras de trânsito para países subdesenvolvidos. A construção do muro prosseguiu, apesar da oposição do presidente. Em 2019, na presidência de Donald Trump, fundos foram direcionados para a construção do muro fronteiriço, e o Congresso se recusou a realocá-los desde então. Biden diz que não pode impedir a construção, pois a lei demanda que o financiamento seja aplicado e finalizado em 2023. A agenda política de gerenciamento da imigração, originada dos esforços de vários líderes, privilegia a fiscalização da fronteira. A aplicação intensa desta estratégia resultou em aumento notável de apreensões,
justificando medidas de fiscalização mais rígidas e a grande militarização da fronteira México-Estados Unidos da América. Paradoxalmente, essa militarização não conseguiu reduzir as entradas indocumentadas, mas sim diminuiu a taxa de retorno da migração por pessoas legais. Consequentemente, essa diminuição da viagem legal entre os países ampliou a taxa líquida de migração não autorizada e contribuiu para a expansão da população indocumentada. Simultaneamente, provocou alterações nos padrões de travessias de fronteira e preferências de destino. Finalmente, a migração circular de trabalhadores masculinos para determinados estados tornou-se no assentamento de famílias espalhadas por toda a nação. Isso, no entanto, não explica o que torna o ato de proteger a fronteira do Texas tão difícil. É um desafio complexo, influenciado por vários fatores persistentes. Um fator crucial deste desafio é a persistência dos problemas de migração ilegal e cartéis de drogas, que não desaparecem facilmente. Quando essas crises pioram intermitentemente, torna-se desafiador adaptar os sistemas de segurança de fronteira. Então, por que a segurança de fronteira é necessária por mais de 3 décadas? Em 2017, com a posse de Donald Trump, o número de imigrantes ilegais detidos na fronteira Estados Unidos da América-México estava no seu ponto mais baixo em 45 anos. No entanto, esse declínio foi de curta duração e a migração começou a aumentar novamente. Desde o início de 2019, a situação na fronteira se deteriorou notavelmente, com a maioria dos migrantes vindo de 3 nações da América Central, Guatemala, Honduras e El Salvador. Frequentemente batalham para identificar um fator motivador que os faz deixar suas casas e iniciar a arriscada viagem ao desconhecido, arriscando suas vidas e bens ao cruzar o México, sob ameaças de gangues locais. Esses países da América Central enfrentam inúmeros problemas. Historicamente, a principal causa da migração em massa para os Estados Unidos da América tem sido a grande diferença no desenvolvimento econômico e salarial. O produto interno bruto per capita nos países da América Central é aproximadamente 1/10 do que nos Estados Unidos da América. Em economias com poucas oportunidades para quem está em idade de trabalhar, os Estados Unidos, com escassez de mão de obra, são um destino atraente. As taxas de migração estão intimamente ligadas à economia dos Estados Unidos da América. Quando há muitas oportunidades de emprego, a migração cresce, mas quando a economia piora, a migração pode cair drasticamente, sem, contudo, parar completamente. Mesmo durante a crise econômica nos Estados Unidos da América em 2007, a migração da América Central persistiu, embora em um ritmo reduzido. Vamos explorar mais a fundo por que a América Central está expulsando suas populações. A situação lá está bastante ruim. Aproximadamente 70-75% da população de Honduras e Guatemala e 41% da população em El Salvador vivem abaixo da linha da pobreza, particularmente em áreas rurais habitadas principalmente por povos indígenas, que muitas vezes recebem apoio mínimo do Estado. As mudanças climáticas, fator emergente, afetam particularmente essas regiões rurais. Algumas áreas agora experimentam um ano inteiro de chuva em um único dia, levando à erosão do solo e à destruição das colheitas. Em outras regiões, a falta de chuvas por meses pode expandir o corredor seco na América Central. Portanto, as culturas tradicionais deixaram de produzir colheitas, restando poucas alternativas para as comunidades afetadas. Alguns indivíduos tentam buscar emprego em áreas urbanas, mas isso implica em pagar tributo às gangues locais que controlam esses bairros problemáticos e recrutam os filhos dos migrantes. Consequentemente, muitos percebem que partir para os Estados Unidos da América é a única opção, especialmente quando já têm parentes e amigos residindo lá. Muitos arriscam suas vidas, pois o terreno a atravessar pode ser implacável. Migrantes que buscam entrada nos Estados Unidos enfrentam uma decisão. Eles podem solicitar asilo em uma travessia oficial de fronteira ou tentar evitar a detecção e entrar no país ilegalmente. De acordo com a lei dos Estados Unidos da América, a entrada não pode ser negada se houver até mesmo uma pequena razão, uma classificação de 10% na escala de medo, para acreditar que a vida de alguém está em perigo em seu país de origem. Se o migrante passar na triagem inicial, seu caso será marcado para revisão em tribunal especial. Migrantes detidos comumente exercem seu direito de buscar asilo, evitando assim a deportação imediata. Entretanto, esse processo se torna cada vez mais difícil com o alongamento dos tempos de espera.
Assim, diversos migrantes buscam alternativas, tentando ingressar no país ilegalmente. A implementação de programas de emprego mais amplos poderia desonerar a fronteira, proteger direitos dos migrantes e abordar questões dos Estados Unidos da América. Demanda por mão de obra de baixo custo. Isso é uma boa ideia em teoria, mas uma grande questão precisa ser abordada. Como os Estados Unidos da América podem barrar a travessia de criminosos perigosos na fronteira? Os cartéis de drogas são altamente organizados, financeiramente fortes, eficientes e intransigentes. A dominância deles no comércio global de drogas data dos anos 80, e os Estados Unidos da América têm combatido eles por um longo período. Desde março de 2021, dados dos Estados Unidos da América, a Alfândega e Proteção de Fronteiras indicou que se acredita que cartéis e organizações de tráfico humano estejam gerando cerca de 14 milhões de dólares diariamente, facilitando o transporte ilegal de indivíduos através da fronteira sul. Esses impiedosos cartéis internacionais acumulam bilhões de dólares anualmente através da exploração, dificuldades e maus tratos de migrantes. Além disso, a maioria das drogas ilícitas e narcóticos são introduzidos nos Estados Unidos através da fronteira sul. Surpreendentemente, a Administração de Repressão às Drogas afirmou que a maioria das drogas entra nos Estados Unidos da América através de portos oficiais, com contrabandistas transportando cargas proibidas em veículos particulares ou caminhões. Os cartéis têm suas bases em vários países da América Latina e são bastante influentes, como indicado pelos grandes orçamentos implementados para lutar contra eles. Os Estados Unidos da América estão realmente lutando sozinhos, como parece até agora. Existem outras organizações com as quais os Estados Unidos da América podem se alinhar para compensar a influência dos cartéis na área? Infelizmente, não há um consenso amplo com outros interessados sobre a melhor maneira de lidar com a crise na fronteira. O governo mexicano, por exemplo, não tem incentivo para conter a imigração, pois o dinheiro enviado de volta para sua terra natal por imigrantes chega a bilhões de dólares anualmente, e a imigração também ajuda a reduzir o desemprego no país. Várias organizações hispânicas e de direitos humanos nos Estados Unidos da América manifestam preocupação com o aumento da discriminação e tensões. Grupos ambientais e empresas agrícolas americanas se opõem a controles de fronteira mais rigorosos. Especialistas da Universidade da Califórnia, em Davis, indicam que uma grande parte da força de trabalho agrícola do país vem de trabalhadores migrantes indocumentados. Além disso, vários setores da economia dos Estados Unidos da América obtêm benefícios da utilização de mão de obra ilegal. Estudos indicam que os imigrantes indocumentados expandem a escala da economia dos Estados Unidos da América, fomentam a expansão econômica, melhoram o bem-estar dos cidadãos nativos, geram mais receita fiscal do que recebem, diminuem a motivação das empresas americanas para realocar empregos no exterior e importar produtos manufaturados estrangeiros, e oferecem vantagens aos consumidores ao reduzir os custos de bens e serviços. Ao mesmo tempo, existem pessoas que não estão satisfeitas com tais coisas e estão tentando proteger agressivamente a fronteira do Texas. Por mais de 2 anos, o governador Greg Abbott tem ultrapassado os limites do que um estado pode fazer para aplicar as leis de imigração. Em março de 2021, o governador iniciou a Operação Lone Star, proclamando desastre na maioria dos condados fronteiriços. Isso deu a ele a autoridade para mobilizar a Guarda Nacional do Texas para a fronteira e a responsabilidade ao Departamento de Segurança Pública do Texas e ao Departamento Militar do Texas para conduzir a operação. Esta iniciativa ganhou amplo apoio no Texas, até mesmo entre alguns democratas. No entanto, o custo associado, que já ultrapassou 4 bilhões de dólares, está projetado para ultrapassar 9 bilhões de dólares até o final do próximo ano. Ele supervisionou esforços proativos por parte dos policiais estaduais na fronteira para deter a migração e desafiou audaciosamente as autoridades federais ao colocar uma barreira flutuante no meio do Rio Grande. Na pequena cidade fronteiriça de Eagle Pass, a polícia estadual limpou a vegetação de um banco de areia no rio para estabelecer um novo posto de segurança. Essas táticas agressivas tiveram seu primeiro desafio significativo quando o governo federal processou o Texas. O processo alega que a barreira flutuante no rio infringe a lei federal e ameaça a política externa dos Estados Unidos da América. O governo federal entrou com um pedido buscando uma injunção imediata para ordenar a remoção da barreira. Essas estratégias intensificadas recentemente testaram o apoio às políticas de imigração do governador no Texas.
Contudo, o aumento das táticas, aliado a relatos de migrantes sofrendo tratamento severo pelos oficiais do Texas e incidentes com ferimentos de arame farpado, diminuíram parte desse apoio. Especialistas jurídicos notaram que o governador Abbott pode ter excedido os limites da autoridade estadual sobre imigração em algumas situações. Em outubro de 2023, o governador Abbott mandou a Guarda Nacional do Texas instalar uma barreira em áreas específicas da fronteira Texas-Novo México. Relatou-se que a guarda estava instalando arame farpado perto de Sunland Park, Novo México, na fronteira com El Paso, Texas. Muitos veem essas ações como inconstitucionais, politicamente motivadas e desperdício, enquanto outros as apoiam. Mas, seja alguém a favor ou contra as políticas que foram implementadas, existem algumas características geológicas que apresentam um desafio imune a qualquer um que tente proteger a fronteira. A fronteira entre os Estados Unidos da América e o México se estende por um total de 3.145 quilômetros, ou com fronteiras marítimas adicionais se estendendo por 29 quilômetros no Oceano Pacífico e 19 quilômetros no Golfo do México. É uma das fronteiras internacionais mais longas entre dois países em todo o mundo. Entre os estados dos Estados Unidos da América, o Texas possui a maior fronteira com o México, representando aproximadamente 2.000 quilômetros, o que é cerca de 2/3 de toda a fronteira. Esta extensa fronteira assume várias características geográficas à medida que percorre diferentes regiões. Área metropolitana de El Paso, Juárez. El Paso, Texas e Ciudad Juárez, no México. Iniciando no setor mais ocidental, a fronteira abrange a expansão urbana de El Paso, Texas, e Ciudad Juárez, Chihuahua, México. O Rio Grande delimita essa divisão com várias pontes e cruzamentos de fronteira conectando as duas cidades. Região do Big Bend. Avançando para o leste, a fronteira atravessa a remota e acidentada região do Big Bend, famosa por suas impressionantes vistas do deserto, profundos cânions e o icônico Parque Nacional do Big Bend. O Rio Grande serpenteia por esses cânions, formando uma fronteira natural neste território pouco povoado. Travessia da fronteira. Laredo, Nuevo Laredo. Continuando para o leste, a fronteira destaca as vibrantes cidades fronteiriças de Laredo, Texas, e Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. A Ponte Internacional do Comércio Mundial é um grande centro de comércio e transporte, facilitando a conexão entre as cidades. Avançando para o sudeste do Texas, a fronteira abarca o fértil Vale do Rio Grande, reconhecido pela produtividade agrícola. Esta área abriga inúmeras travessias de fronteira, incluindo a Ponte Internacional McAllen Hidalgo Reynosa. Travessia de fronteira Brownsville-Matamoros. No ponto mais a leste da fronteira Texas-México, as cidades de Brownsville, Texas, e Matamoros, Tamaulipas ficam uma de frente para a outra, separadas pelo Rio Grande. A Ponte Internacional Brownsville-Matamoros serve como um conduto crítico para o comércio e viagens entre os Estados Unidos e o México. Esta região de fronteira expansiva e diversa desempenha um papel fundamental nas interações entre os dois países, moldando seus laços econômicos, culturais e políticos. Abrange uma variedade de terrenos, desde desertos áridos até vales de rios férteis, e tem uma rica história de comércio, migração e troca cultural. A dinâmica da fronteira Estados Unidos da América-México ressalta a complexidade da relação entre ambos. Tal extensão enorme da fronteira e sua diversidade criam um grande número de questões e problemas em relação à ideia de sua proteção. A Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos da América expressa preocupações sobre a persistente falta de financiamento e escassez de pessoal. Em média, existem aproximadamente 4 membros do pessoal por milha da fronteira, com a maioria deles concentrados em regiões densamente povoadas. Em contraste, extensas áreas de deserto e montanhosas permanecem pouco patrulhadas. Migrantes cruzam a fronteira de diversas formas, em pequenos ou grandes grupos. Reuniões, frequentemente referidas como caravanas, que podem compreender milhares de indivíduos. A questão da falta de pessoal torna-se evidente através das deficiências do muro de fronteira do Trump. Provou-se ineficaz por várias razões previsíveis. Nessas áreas menos patrulhadas, os imigrantes recorreram a escadas baratas para superá-lo ou escalaram-no sem qualquer custo. Eles usaram ferramentas elétricas acessíveis para violá-lo, cortando pequenas seções para passar e cortando segmentos maiores para a passagem de veículos.
Em um trecho particularmente pequeno, em 2020, eles serraram a parede pelo menos 18 vezes, um fato conhecido pela patrulha de fronteira. Além disso, eles construíram túneis, com alguns túneis sendo extensos, incluindo o maior já encontrado, enquanto outros eram curtos o suficiente para contornar a barreira. Assim, esses métodos resultam em situações onde um segmento do muro de fronteira do Trump no sul do Texas teve um custo extravagante de dólares 27 milhões por milha, mas está sendo contornado pelo uso de uma escada caseira. No entanto, este não é o único problema enfrentado por um muro na fronteira, pois surge outro problema mais natural. Bilhões de dólares são necessários para construir um muro bem protegido. Para a proteção é preciso um aumento significativo de pessoal. Se parte do muro for danificada, precisará ser reparada. O muro precisará ser atualizado e melhorado periodicamente. Logo, poucas evidências respaldam que aumentar gastos no muro da fronteira reduzirá a travessia ilegal. Porém, justamente, este não é o primeiro muro de fronteira tentado, e podemos verificar se experiências de outros países geraram resultados positivos. Atualmente há mais de 60 barreiras físicas em fronteiras nacionais, comparado a apenas 6 em 1989. A maior parte das fronteiras mundiais não são muros, mas cercas altas e fortificadas, incluindo a de Trump. Talvez o muro de concreto mais famoso separe Israel dos territórios palestinos. Ele cercou a faixa de Gaza em 1994 e, entre 2011 e 2015, construiu fortificações nas fronteiras com Egito, Jordânia e Líbano. Israel justifica essa política como uma defesa contra o terrorismo, enquanto outras organizações internacionais, incluindo a Organização das Nações Unidas, acreditam que isso complica significativamente a vida da população palestina. A Síria está quase toda cercada por fortificações de fronteira. Em 2014, para proteger contra migrantes e terroristas, o muro prometido pelo presidente Recep Tayyip Erdogan começou a ser construído na fronteira sírio-turca. Ao contrário do de Trump, este realmente é um muro, não uma cerca. Além disso, Iraque e Jordânia cercaram a Síria. Locais próximos aos enclaves espanhóis, Ceuta e Melilla, no Marrocos, visam conter a migração. No entanto, eles muitas vezes se mostram ineficazes porque as fortificações só alcançam a beira do mar, então podem ser atravessadas por barcos ou contornadas a pé na maré baixa. A Polônia ergueu um muro na fronteira com a Bielorrússia para barrar a entrada ilegal de migrantes no país da UE. Ativistas dos direitos humanos e especialistas criticam o muro e insistem que ele não será capaz de resolver o problema do influxo de migrantes para a Polônia. A cerca mais famosa do mundo foi o Muro de Berlim. Seu objetivo principal era evitar a fuga dos residentes de Berlim Oriental para Berlim Ocidental. Mas mesmo sob a ameaça de execução, as pessoas conseguiam superar o muro mais vigiado do mundo. 28 pessoas escaparam através de um túnel de 145 metros que cavaram eles mesmos. Voaram em um planador pendurado em um balão feito de fragmentos de nylon, em uma corda jogada entre as janelas das casas vizinhas, e usaram tratores para derrubar paredes. Então, enquanto a eficácia das barreiras e cercas de fronteira variou, talvez uma solução possa ser encontrada estudando a fronteira do vizinho norte-americano, o Canadá. Estados Unidos da América e Canadá compartilham uma fronteira geralmente chamada de indefesa, principalmente em contexto militar, apesar das agências civis de lei estarem ativas lá. É ilegal atravessar a fronteira fora dos postos de controle, pois os indivíduos devem passar por escrutínio e inspeção oficial. É notável o aumento da taxa de medidas de segurança na fronteira Estados Unidos da América-México, que tem cerca de 1/3 do comprimento da fronteira Estados Unidos da América-Canadá. A fronteira Estados Unidos da América-Canadá cobre várias regiões geográficas. Partes da fronteira passam por áreas florestais no noroeste, as pradarias, os grandes lagos, o rio São Lourenço e se estendem até o Oceano Atlântico. A fronteira também atravessa o território da nação Akwesasne e demarca a fronteira entre Vermont e Quebec. Após os ataques de 11 de setembro, as nações intensificaram medidas de segurança na fronteira, focando em áreas urbanas e rurais. Os dois países também se envolvem na troca de informações de inteligência estratégica e tática no terreno. Em 2010, Estados Unidos da América e Canadá colaboraram no projeto. Além da fronteira, buscando melhorar o controle de fronteiras e compartilhamento de informações de imigração para segurança perimetral e competitividade econômica. Está claro que um alinhamento de objetivos, bem como a falta de crises humanitárias, resultaram em uma fronteira muito mais estável ao norte.
Então, isso tudo levanta a questão: é realmente possível proteger completamente a fronteira sul? Considerando os problemas dos imigrantes tentando entrar nos Estados Unidos da América, a divisão política sobre a questão e os obstáculos geográficos e financeiros, uma solução de curto prazo não parece viável. A extensa militarização da fronteira México-Estados Unidos da América não apenas falhou em alcançar seu objetivo de reduzir a migração indocumentada, mas teve consequências adversas além disso. Uma maneira de longo prazo para combater o crime organizado e a migração excessiva é ajudar os países vizinhos a fornecer mais apoio e proteção para seus próprios cidadãos. Ao invés de bloquear a tendência do trabalhador mexicano típico de participar em movimentos temporários de trabalho para os Estados Unidos da América, poderiam ter sido adotadas políticas que incentivem a migração de retorno. Isso pode envolver diminuir custos e riscos de enviar ganhos ao México, fornecer reembolsos fiscais a migrantes retornando, permitir que imigrantes legais acessem benefícios dos Estados Unidos da América ao voltarem ao México e colaborar com autoridades mexicanas, para gerar oportunidades atrativas para poupar e investir no México. Os bilhões de dólares usados em fiscalização ineficaz na fronteira poderiam ser melhor empregados em fundos de ajuste estrutural para o México. Esses fundos poderiam ter sido utilizados para melhorar a infraestrutura do México em áreas como saúde pública, educação, transporte, comunicação, bancos e seguros. Esse investimento poderia ter contribuído para uma América do Norte mais robusta, produtiva e próspera, abordando finalmente as causas raiz da migração, que atualmente estão ligadas a mercados de capital e crédito de seguros ineficazes. Agora vá verificar como os Estados Unidos da América poderiam ser ultrapassados pelo México. Ou por que os Estados Unidos e o Canadá têm uma das fronteiras mais estranhas do mundo,